No leprosário do Amazonas, Vila Belisário Pena, vive entre os internados um moço poeta. Como moço, embora atingido pela mais cruel das enfermidades, ele é entusiasta, dinâmico e lutador incansável. Coração e energias postos a serviço dos seus irmãos de infortúnio. Como poeta, ele sonha horas inteiras à beira do belo Rio Negro, em cuja margem está situado aquele velho leprosário. Sonha e sofre, porque se encontrou a mulher amada entre seus companheiros de sofrimento. O filho querido tão desejado veio para deixá-lo ainda mais amargurado. Junto ao corpo sadio do filhinho querido, que foi levado para o preventório de Manaus logo após o nascimento, ele, o poeta sofredor, enviou esta comovente poesia. Meu filho, há bem pouco nascestes e já te vais. Nem eu nem tua mãe te dê um beijo. Como é triste o destino que praguejo, ter um filho e vê-lo órfão tendo os pais. No passado se tinha muito preconceito sobre a doença, ainda tem, né, logicamente, e se pouco sabia, às vezes, ou se desconhecia na sociedade inteira, como era a forma de transmissão, que tinha tratamento, né? Então o preconceito era tão grande com essa população que manifestava essa doença, que eles acabavam que segregavam essa população de doentes e achavam-se que isso fosse uma forma de tratamento e que hoje em dia a gente sabe que não é. Nasci, me criei no educandário. Tivemos mesma discriminação, tivemos sofrimentos, fomos até estuprados, não tivemos defesa. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa conhecida popularmente como lepra. Esta associação, no entanto, é equivocada, pois o termo grego lepra significa descamação, esfoliação, enquanto a palavra hebraica tsaraat, mencionada na Bíblia, foi erroneamente traduzida como lepra.
o que contribuiu para que, ao longo do tempo, fosse construída uma associação entre a hanseníase e a doença descrita na Bíblia como uma praga ou castigo divino. Essa confusão acabou provocando a estigmatização dos acometidos pela hanseníase, criando na população uma reação de medo e repulsa que causava nos doentes um sofrimento muitas vezes até pior que o da própria doença. Quando a gente tenta entender o que foi o mal de Hansen, que antigamente era chamado de lepra, sobretudo no Brasil, a gente tem que levar em consideração o fator religioso. É impossível a gente dissociar a ideia do preceito religioso existente. Quando existia uma política de segregação, grande parte da população do Brasil era de orientação católica e praticante. Em algum momento da Bíblia, você já leu em alguma passagem falando sobre tira o leproso do arraial, afasta os que têm lepra. Ou seja, sempre se alimentou a ideia de que quem tinha essa doença estava impuro ou em pecado ou contaminado com alguma coisa. No início do século passado, o crescente número de casos de infecção pela hanseníase causava alarde na população que temia ser contagiada pela doença. Nessa época, a medicina se limitava a tratar e tentar mitigar os danos causados pela moléstia, pois não havia sido descoberta a cura. No Brasil, as regiões que a gente encontra o maior número de casos de hanseníase são as regiões Norte e Nordeste, muito provavelmente pela questão socioeconômica da região. E isso favorece a questão da desigualdade, da pobreza, o contato maior desses e a dificuldade de acesso à saúde. Isso talvez favoreça a questão da transmissão, desse maior número de casos que a gente encontra nessas regiões. Apesar de ser uma doença muito antiga, a hanseníase ainda é muito incidente no mundo. O Brasil, por exemplo, é o segundo lugar onde tem mais número de casos, perdendo apenas para a Índia. No estado do Amazonas havia uma grande incidência de casos de hanseníase, o que despertava temor na população em geral, e a solução proposta pela medicina da época e prontamente adotada pelas autoridades públicas era o afastamento dos doentes que eram colocados em locais isolados do restante da população. O médico Alfredo da Mata apresentou ao superintendente Dorval Porto um estudo sobre higiene social para o Amazonas e propôs a construção de um leprosário para isolar leprosos que contribuíam para a insalubridade do espaço urbano em Manaus. Assim, foi criado o leprosário Umirizal. Estamos falando de 1867 a 1930. O isolamento dos doentes era a base das políticas públicas voltadas a combater o avanço da hanseníase na população. E esta era uma abordagem que contava com amplo apoio da população que temia ser infectada. O medo das pessoas era o grande aliado daqueles que defendiam o confinamento dos doentes. O meu pai, ele trabalhava com um senhor por nome chamado Sutério, um homem muito rico. Ele tinha toda a liberdade no barco dele. Ele comia, ele bebia, ele almoçava, se fosse o caso ele jantava. Aí, quando ele ficou leproso, ele pediu uma passagem do seu Sutério. O seu Sutério falou que no barco dele ele não podia pisar mais. Ele tinha que fazer uma canoa grande e uma tolda de palha para pôr na canoa, com cabo de 10 a 20 metros. Aí ele conseguiria trazer ele quando ele ficou leproso. Mas, enquanto isso, ele não embarcava ele no barco dele. Ele não podia colocar ele dentro do barco dele, porque aquela doença era uma doença contagiosa. Foi por isso que ele renegou a passagem ao meu pai. Havia, de certa forma, um medo daquela população lá atrás. Este medo permaneceu por um longo período. Isolar era a forma não só de afastar da sociedade, mas principalmente tratar deste medo que a população tinha neste cenário que se fala da época naquele período. Nós éramos totalmente excluídos nessa época aí. Nós não... Inclusive meu nome verdadeiro
era do lado do meu pai. O nome dele era Manuel Lucas de Castro. Entendeu? Então meu nome era Abner Lucas de Castro. Depois disso aí, nós tivemos que mudar nosso nome. Porque em todo canto que a gente ia, nós éramos taxados de filho de leproso. Sabe? Então é um estigma assim que a gente leva pro resto da vida. Então, para mim brincar, para mim ter mais aceitação no meio das crianças, da minha época, eu tive que trocar meu nome. Aí coloquei Abner dos Santos, porque era bem curtinho. Inclusive foi eu mesmo que escolhi. Não foi nem minha mãe. Quando a gente foi no cartório, ela falou que nome tu quer. Eu falei Abner dos Santos. Mas só isso, só. Tá bom desse tamanho. Então, quando foi nesse dia, 1h da tarde, parou o carro lá na frente. Era na Major Gabriel, que a gente morava. O carro parou lá na frente. Aí perguntou pela minha mãe, né? Aí alguém citou onde minha mãe morava. Contando que nós saímos de casa, ninguém olhou para trás, sabe? Porque era o desespero muito grande, 1h da tarde, cada qual com aquele desespero gritando, do jeito que a gente estava, descalça, com aquela roupinha ali brincando, fomos caindo fora, né? E o que minha mãe tinha lá, na cama, um fogão, alguma coisa lá, ficou tudo para trás, até hoje. Ninguém sabe o que foi que houve, ninguém sabe quem mexeu lá, né? Ninguém não tinha nem noção de nada, que a gente era umas crianças que a gente não saía de casa, né? Minha mãe era todo tempo com a gente trancada dentro de casa, então, e de repente chega uma ordem, né? Olha, o carro tá aí fora. Tem o carro aí, a mãe vai para um e os filhos vão para outro. E aí, olha, cada qual para pegar as crianças, né? Aí pronto. Foi, minha mãe foi logo naquele desespero, junto com essa minha irmã que é falecida. Essa minha irmã que é falecida, ela gritava muito. Foi o advento da Lei Federal número 610, de 13 de janeiro de 1949, que transformou a internação forçada dos rancenianos em política de Estado, dando início em todo o território nacional a uma busca ativa dos doentes que eram então levados para serem internados à força, se necessário. Foi no Brasil, através da Lei 610, de 13 de janeiro de 1949, que estabeleceu as normas para a profilaxia da lepra. No Brasil, oficializou-se o isolamento da hanseníase através do artigo 7 e o afastamento compulsório de todo filho de doente de lepra. Isso está no artigo 15. Ora, o Brasil vivia nesse período um momento de suma importância da doença. O estado do Amazonas já tinha um índice altíssimo da doença da lepra. Alguns municípios já até se destacavam dos demais. E, de certa forma, o Brasil não tinha outra solução a não ser esse afastamento, o que era comum no pensamento das nossas autoridades da época. Tudo isso pensado, de certa forma, não no doente, não na família do doente, mas principalmente na sociedade. A sociedade que tinha um medo. O medo que é bíblico, que está lá atrás, no período de Cristo. Este medo fazia com que, ao se dar uma esmola a um doente de hanseníase, se desse com as pontas dos dedos. Quando a gente começa a viver no Brasil uma política de segregação, de separação das pessoas que tinham essa doença, não foi difícil isso entrar no imaginário e se aceitar tão bem. Quem está com lepra realmente tem que ficar separado, tem que ficar no isolamento. Porque eles já viam isso como preceito religioso
e aceitavam isso com muita naturalidade. Ou seja, você está com lepra, peraí, o seu lugar é ali fora, é no isolamento, é jogado em algum canto, num depósito de gente. No Brasil, isso foi apenas um reflexo do que já existia dentro do imaginário das pessoas por uma questão religiosa que, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas leem a Bíblia com muito misticismo, pouca visão histórica. As minhas lembranças são da época, assim, tipo como os pessoal chegaram em casa para pegar a gente, né? Eu e minhas irmãs, e a gente ter pulado o carro e correr para a mamãe novamente, e eles pegarem a gente de volta para colocar no carro. Sinceramente, eu não estava entendendo nada, porque eu estava com 7 anos, tinha acabado de completar 7 anos, em março, em abril eles foram pegar a gente, então eu não tenho muita lembrança disso não, a não ser eles pegando a gente chorando, minha mãe desesperada, e depois dali nós fomos embora, pegaram a minha mãe também, trouxeram a minha mãe para cá, e o que eu sei só é mente do Gustavo Capanema. Eu lembro que no dia 25 de dezembro de 1961, nós fomos colocados dentro de uma canoa sem a menor condição de segurança para viajar, coberta com uma tolda de palha. E meu pai e minha mãe nos trouxeram, nós passamos 6 meses, ou mais de 6 meses, para chegar até Manaus. E o meu pai era um camarada que ele era muito verdadeiro. Eu achava até que ele tinha excesso de verdade, né? Isso é muito precioso nas suas colocações. E em todos os lugares, nessa beira de Solimões, até chegarmos a Manaus, em todos os lugares que nós passamos, que meu pai se identificou como leproso à época, né? Que era esse o termo, né? Termo até pejorativo, nós fomos praticamente expulsos. Chegamos em Manaus em 1961, se não me falha a memória, no mês de julho de 1961, e ele conheceu uma senhora, tá, muito solícita, muito humana, chamada Sonora. Eu não me lembro o nome dela perfeitamente, mas ela era conhecida como Sonora, que indicou para ele, à época, o educandário Gustavo Capanema, que era localizado lá, é localizado até hoje lá na colônia Oliveira Machado, e nós fomos internos no início de 1962, eu acho que em fevereiro de 1962, eu e mais os outros 3 irmãos menores fomos internados lá no educandário Gustavo Capanema. Aí foi que a coisa começou a ser um pouquinho pior do que aquilo que nós havíamos passado no trajeto de Maranhão até Manaus. Então, nessa época que ele cometeu a doença, nós éramos 4. Ele veio a primeira vez aqui para Manaus e não foi diagnosticado. Então, ele passou o tempo, aí depois, quando ele veio pela segunda vez, aí ele já ficou internado. Eu fui levado pela polícia sanitária, que dizia polícia sanitária, foi eu, o meu irmão Luiz Mariano dos Santos, a Artemísia Lucas Jardim e a minha outra irmã mais nova, Albanísia, que era bebê de colo naquela época ainda. Então eles nos levaram lá para o educandário e nós ficamos lá. Os preventórios foram locais destinados a receber os filhos de pais internados compulsoriamente nos hospitais asilos. A implantação dessas instituições esteve em sua quase totalidade entregue a instituições caritivistas, ou seja, beneficiadas pelas igrejas, especialmente à época a Igreja Católica, que alcançaram grande força política no Brasil, ou seja, tinham respeito das autoridades e da sociedade. A mais poderosa dessas instituições foi a Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra. A entidade organizou diversas campanhas de solidariedade, destinada a arrecadar fundos para a construção e manutenção dos preventórios e reformas em asilos e hospitais.
Foi através de recursos angariados, através deste meio que a sociedade amazonense construiu em Manaus o preventório Gustavo Capanema, na época distante da sociedade, distante da cidade de Manaus, inaugurado no ano de 1942. Ora, estamos falando de isolamento novamente, porque essas instituições tinham a grande finalidade de cuidar dessas crianças. Esta sociedade era cercada por pessoas de alto poder aquisitivo, normalmente senhoras, que davam o seu tempo gratuitamente para cuidar da instituição e corriam atrás dos recursos. E, naturalmente, aquela sociedade da época contribuía para que a instituição pudesse ser mantida. Só muito depois é que o governo do estado passou a assumir parte das despesas. A escola passou a receber recursos do governo através da Secretaria de Educação. Mas continua a se ver que toda a sociedade que estava reunida para manter a instituição era uma sociedade elitizada. A elite está ali para fazer o bem, mas aquilo era recebido muitas vezes pelas crianças como um apoio de migalha. Afinal, eles eram separados da própria família. Imagina como um psicólogo poderia hoje entrevistar uma criança, na época, adulto de hoje, que passou naquela instituição. O que marcou na cabeça desse adolescente o fato de saber que o seu pai tinha uma doença considerada feia para a sociedade e que por conta disso ele tinha que ficar longe da família. Como é criar um filho longe dos próprios pais? Separados dos pais, os filhos dos rancenianos tiveram de aprender a enfrentar sozinhos a dura rotina dos preventórios, onde, a pretexto de protegê-los, a política sanitária oficial os afastou da família, transformando aquelas crianças em verdadeiros órfãos de pais vivos. Aí nós fomos internos, eu e ela, fomos para lá. Ali nós passamos momentos muito difíceis. Porque eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 7. Quando nós fomos para lá, para esse colégio, né? Então aí iniciou o nosso sofrimento, entendeu? A nossa ida para o Educandário Capanema. Nós éramos pequenos, chegamos lá, fomos separados. Ele foi para o alojamento dos meninos e eu fiquei no das meninas. Onde isso para mim trouxe uma tristeza muito grande, porque eu não queria me separar dele. Eu fui para lá pensando que eu ia ficar junto com ele, né? E nós fomos separados ali. Tanto eu como aquelas outras crianças tinha infância. Ninguém tinha infância. Ninguém tinha visita de pai, ninguém tinha visita de mãe. Porque ali nós passamos fome lá dentro. Não só eu, mas todas as crianças que estavam lá, que viviam na mesma situação que nós vivíamos, né? Desprezado, abandonado, tanto pelos pais como pela sociedade. Muito difícil. A refeição não era boa. Não era boa. Era uma alimentação muito coisa. Arroz, nós não tínhamos arroz. Nós comíamos o quibe no lugar do arroz. O panelão era cozido todo dia, aquele toicinho de porco sem farinha. A nossa alimentação era toicinho com quibe cozido junto. Era que nós almoçávamos e jantávamos todo dia, né? Por todo esse tempo que nós existimos lá, essa era a nossa alimentação. Eu achava que eu não ia sair com vida mais vivo daí. Muitas crianças ali morreram, né? A minha irmãzinha mais nova, eu não sei quem tomava de conta, porque eu vivia num cercado, num quadrado lá. A creche era outro quadrado. Então tinham 2 quadrados. Os que viviam mais livres eram os que viviam no pavilhão. Os meninos mais velhos que viviam no pavilhão. Então na creche onde ficava o meu irmão mais novo,
com a minha irmãzinha mais nova, eles não tinham quase cuidado, era tudo jogado, entendeu? Então, quando a minha irmãzinha faleceu, eu nem sabia que ela tinha falecido, eu só vi o comentário dizendo, morreu uma criança lá na creche. Aí eu subia no muro para olhar a criança, aí eu vi aquele corpinho lá em cima de uma mesa, jogado lá em cima de uma mesa, não tinha ninguém ao redor, não tinha caixão, não estava coberto nem nada, só era um corpinho lá em cima da mesa. Depois foi que eu vim saber que era da minha irmã. E até hoje eu não sei o que fizeram, se jogaram fora, se enterraram, aonde enterraram, até hoje eu não sei. Isolados do resto da sociedade nos hospitais colônia, os rancenianos criaram uma sociedade à parte, na qual interagiam apenas entre si, casavam-se e tinham filhos dentro das colônias. Essas crianças, tão logo nasciam, eram retiradas dos pais e levadas para os preventórios ou entregues para adoções, muitas vezes por meios clandestinos, o que inviabilizou que essas crianças conhecessem seus pais. A separação dos meus filhos, cheguei aí em Manaus, um dia bem cedinho, foi um senhor lá que teve compaixão de mim quando apareceu a doença em mim, que aí o pessoal começaram a se afastar. Aí ele, pela misericórdia, ele foi e arranjou o transporte para mim vir para cá, com meus filhos, né? Eu já vinha experiente que quando eu chegasse para cá, eu tirar meus filhos e eu colocar no orfanato. E eu vinha me internar, mas o que me disseram é, a senhora vai se tratar, vai ficar boa, aí a senhora vai voltar a requerer os seus filhos para o seu poder de novo. Mas não foi o que aconteceu. Aí disseram, e se aparecer a doença nele, assim como nós tiramos da senhora, nós levamos para a senhora onde a senhora estiver. E não foi o que aconteceu. Quando apareceu a doença, levaram ele lá para a colônia Antônio Aleixo, onde eu morava para cá. A minha mãe que teve esse problema dessa doença, né? Aí botaram para lá pro leprosário, né? Lá, que era o Itaquapanema, né? Aí ela veio para cá, pro Colônia Antônio Aleixo, se internar. Ela se internou aqui em 1947. O tempo que eu nasci também ela me botou para lá. Eu entrei com 1 mês e 15 dias, nascido. Ela não podia tomar conta de mim, porque ela estava com aquele problema da doença, nem leprosa, né? Esse ano, né? Então eu fiquei lá. Então aí fui criando aí todo o tempo. Aí fui crescendo, né? Aí fui para sair do berço, fui para o berço de mais de 5, 6 anos já também, né? Fui criança, nascendo. Aí depois já de maduro, já fui para outros lugares já maiorzinhos, de 10 anos, né? Lá que eu sofri mesmo. Não era muito bem tratado não, porque eles eram muito perversos. Qualquer coisa dava bolo na gente, dava na pizza também, né? Mamatora também, eles davam na gente também. Por acaso, se eu fosse pelado, eu tinha mostrado um bocado de a minha cabeça quebrada, olha. Entendeu? Mamatora dava na cabeça tudo, então na gente também. Pau na cabeça da gente, né? Se eu fosse mais passando meu cabelo, eu tinha mostrado os braços que tinha aqui. Chegamos no ano de 1968. Novamente com a Lei Federal número 5.511, de 15 de outubro de 1968, é que a internação forçada das pessoas acometidas de hanseníase e separação dos seus filhos foi oficialmente encerrada. Corrige-se assim o grande erro. Apesar disso, a prática continuou no Amazonas até a desativação do último leprosário de Manaus, o Hospital Colônia Aleixo. Estamos falando entre 1942 a 1980. Apesar da revogação da lei que determinava a internação forçada dos rancenianos e a separação de seus filhos,
o isolamento dos doentes e retirada dos seus filhos continuou a ser comum até meados dos anos 80, quando os últimos hospitais colônia foram desativados. Quando meu pai, ele não era mutilado, mas ele sofria as erupções na pele dele. E como eles não podiam, na época, conviver com ele, meus tios e minhas tias pegaram eles e levaram, né, então, para conviver com eles. E aí minha mãe que ficou cuidando do meu pai por muito tempo. E meu pai, ele sofreu muito porque eles não podiam estar vendo os filhos, né? E também as irmãs, né, a família dele, não queria ter contato. Então ele sofreu com isso, e quem ajudava era minha mãe e as pessoas que viviam na época, né, aqui na comunidade, né, e que ajudavam a cuidar do meu pai. Então eles sofreram muito por não participar dessa parte do desenvolvimento dos meus irmãos mais velhos. Inclusive eles não têm um ensino fundamental completo, porque na época não tinha, né, escola na comunidade, e eles passaram a conviver com minhas tias, e é aí que eles aprenderam um pouquinho, né, ler e escrever, mas não concluíram por falta de oportunidade na época. A gente sofreu mesmo quando passou a ter o contato com as outras crianças das escolas em Manaus, que a gente sentiu mesmo o preconceito de ser de Paracatuba e ser filho de ranceniano, né, que meu pai era ranceniano. Então, eu não tinha vergonha de dizer que eu era de Paracatuba e era filha de ranceniano. E até hoje a gente sofre no magistério, na pedagogia, né, com as pessoas do nosso município mesmo em si, meus colegas ainda têm esse preconceito de vir a Paracatuba e dizer assim que lá só tem rancenianos, só tem leprosos, né? Há 50 e poucos anos atrás, eu fui separada dos meus pais. Bom, os meus pais, eles viviam no prédio Belisário Pena. Viviam lá, meus pais eram rancenianos e na época não podiam criar os filhos. Então eu fui criado por pais adotivos, eu e mais 2 irmãos meus que faleceram. Como eu era filha de ranceniano, meus pais que me criaram não podiam me levar para outro local. Então ficaram aqui mesmo na comunidade. Eu só não fiquei no prédio Belisário Pena porque na época já estava sendo desativado. Então fiquei morando com meus pais adotivos numa casinha aqui mesmo na comunidade. Fui criada assim, foi muito triste porque eu não tive uma infância. Os meus pais que me criaram não tinham condições financeiras para me criar. Então eu trabalhei muito, fazendo carreira com meus pais, vendendo frutas, remando em canoa daqui para outras comunidades para vender as frutas para a gente sobreviver, porque era muito difícil, porque você não podia, né, sair daqui para ir trabalhar em outro local. Então minha vida foi essa, eu não tive infância, trabalhei muito, batalhei muito, meus pais me criando assim. Eu não tinha concluído meus estudos, porque, como eu falei, ninguém não podia sair daí. Eu estudei até o 8º ano, por aí assim, parei, porque aqui não tinha como a gente continuar. E depois, já dos meus 30 e poucos anos, que eu fui concluir minha faculdade já em Iranduba, porque já foi tempo que a comunidade já foi aumentando, ficando mais desenvolvida, e eu já pude. Mas na época a gente não podia, porque era filho de rancenianos, né? Não tinha isso. Quando você falava que morava no Paracatuba, pessoas diziam, é lá onde moravam os leprosos, eles falavam assim, né? Sim. Deus me livre, eu não gosto nem de ir lá, porque ali contamina a gente. Então eu, como filha de ranceniano, que eu já ficava calada, porque eu sabia que se eu falasse que eu era, poxa, eu ia ter preconceito, né? Meu pai tinha rancenias, né, que chamavam de lepra naquele tempo, né? Que a pessoa às vezes enchia a boca e chamava de leproso, né? Então, eu tinha 4 anos de idade, meu irmão tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Então nós fomos separados, que meu pai com a minha mãe já tinha se separado, e inclusive foi naquele tempo que os pais não podiam ficar com os filhos. Então nós fomos viver
na casa de parente. Então a gente ficou à deriva, a ver navio, né? Como criança. E aí a gente foi entendendo devagarinho, né? Devagarinho. E a gente foi entendendo que a gente não podia ficar próximo dele. Inclusive até gente da minha família mesmo, parte da minha mãe, da minha avó, um tempo, ela disse que ela falou para minha mãe, né, que deixasse meu pai porque senão ia pegar, entendeu? A gente foi viver a vida assim, um lado e para o outro. Então eu não tive estudo, eu não estudei, eu vim estudar depois de velha aqui em Paricatuba. A gente enfrentou muito preconceito e até hoje a gente ainda está enfrentando preconceito. Até hoje. Tá, então a nossa luta hoje ela é no sentido de buscar pela via judicial a mesma reparação que aconteceu com os pais. Imagina só, você não ter direito de conviver com seus pais. Ao nascer, tinha que ser arrancado e levado lá para um colégio da pior espécie, essa aqui é a grande verdade, que não tinha a menor condição de amparar essas crianças, educá-las, tratá-las e prepará-las para a vida, tá? Porque a grande maioria morreu. Portanto, a nossa reparação, a busca por essa reparação, ela tem sentido de ser. Existe lei que concedeu aos pais, existe direito da criança que foi violado, inclusive a prescrição nem se operou, porque não se opera direito contra menor absolutamente capaz, e eu, quando eu tive meus direitos violados, eu tinha apenas 5 anos de idade, 6 a 7 anos de idade. Isso aconteceu com todos esses filhos separados aqui. Essa é a lei, aquela aqui. A lei 11.520 de 2007. Essa lei, ela beneficiou de fato muitos ancenianos, muitos pais que foram isolados compulsoriamente. E foi concedido aos ancenianos que foram separados compulsoriamente das suas famílias, especificamente no estado do Amazonas, Paricatuba e a colônia Antônio Aleixo. E a lei, ela inclusive no seu artigo 1º, ela diz: o Poder Executivo autoriza a concessão de uma pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível para as pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas a isolamento compulsório, internação compulsória em hospitais, cuja duração foi até 31 de dezembro de 1986. Puxa vida, se a reparação aconteceu para os pais, por que não para os filhos? Porque em sã consciência, toda pessoa em sã consciência, ao analisar a possibilidade de sobrevivência de um adulto em relação a uma criança, obviamente que a criança terá mais dificuldade de sobreviver. Então eu e os meus irmãos, os meus colegas, né, filhos de ancenianos que aqui estão, que com certeza vocês hão de entrevistar, nós sobrevivemos.